Fala pessoal, estamos de volta agora para comentar o segundo filme da trilogia Senhor dos Anéis, As Duas Torres, né? O filme do meio, aquele filme que algumas pessoas dizem que é o pior da trilogia, né? Ou talvez o mais inconsistente, não sei. Vamos descobrir nesse papo aqui. Eu tô de novo com o meu amigo Lucas Matos, o Rato. Como você está hoje, Rato? Bem, mano, assim, sempre que eu tiver a oportunidade de falar de Senhor dos Anéis, eu vou estar bem. Essa é a verdade. Eu espero que você esteja disposto a colocar a lenha na fogueira comigo, porque eu acho que vale a pena a gente discutir justamente essa questão, né? Por que o segundo filme, por que As Duas Torres é considerado, talvez não funcionou muito bem. Eu lembro que quando a gente era moleque era muito uma questão de fidelidade à adaptação, né? É o filme menos parecido com o livro, mas eu não sei, reassistindo agora eu tive uma outra impressão que não é tão vinculada assim ao livro, em termos de adaptação e tudo mais. E eu acho que uma coisa muito interessante é o fato de que o segundo filme, né, em trilogias, ele sempre é, sei lá, ele é diferente, sabe? Eu acho que ele tem que ser diferente. Ele não pode ser igual à primeira coisa que foi apresentada, né, na primeira parte. E um dos principais motivos para mim é o fato de ele dividir os personagens em núcleos, né? Que é uma coisa... falar um pouco disso depois. Assim. Que é uma coisa que não tem no primeiro filme. Sociedade do Anel é um grupo só, a galera andando, aí chega das Duas Torres e se separa. Na verdade, o que eu ia comentar é que eu acho Os Duas Torres e o Retorno do Rei uma coisa mais parecida, são dois filmes que são mais parecidos entre si, e a Sociedade do Anel é um negócio bem diferente porque é um grupo só. Você só segue um núcleo, e é um filme mais aventuresco, né? Também a galera vai pro lado, vai pro outro, mas quando você chega em Duas Torres, você já tem plots diferentes, né? Você já tem assim, uma coisa acontecendo aqui, uma coisa acontecendo ali. A partir do momento que você divide os seus personagens em núcleos diferentes, você automaticamente começa a escolher quais você prefere, né? Sei lá, a sua atenção enquanto espectador, ela vai meio que assim, legal, esse núcleo tá bacana, mas volta lá pro Legolas, pro Gimli, pro Aragorn, porque exatamente, eles são meus favoritos. Ele tá escorregando no escudo, né? E aí, às vezes, isso pode passar como se fosse um problema do filme, sendo que não é, são só, tipo, partes diferentes da história que evoluem em ritmos diferentes, né? Envolvem, tensões dramáticas diferentes. E eu acho que é o que acontece aqui nesse caso. O livro, né, As Duas Torres, ele é literalmente dividido em duas metades. Não sei se quem que vale dizer, não dá pra fazer isso no filme, sabe? Você passaria... Não dá, senão seria não assim daria, um porre, ou seria um porre. Mas o que acontece? Você tem a primeira metade, que é do Frodo... Eu não lembro agora a ordem, tá? Mas enfim, você tem uma metade que é do Frodo depois. Do Sam. Não, o Frodo vem depois. Frodo vem depois, tá? Então essa primeira metade, que é do Aragorn, Legolas e Gimli, você passa tudo aquilo, vai até o final, e aí você volta e vê a história do Frodo do Sam. E vamos começar botando logo lenha na fogueira. E aí? É melhor ou pior do que você lembrava? Como é que foi a experiência? E... é ou não é o pior dos três? Eu não acho que As Duas Torres é um filme tão redondinho, tão impecável quanto A Sociedade do Anel. A Sociedade do Anel é um filme que eu não retiro nada, eu não modifico nada, pra mim ele tá perfeito do jeito que ele é. E As Duas Torres não é nem que eu quero mudar, mas eu entendo que existem escolhas que são feitas nas Duas Torres que são questionáveis. E eu acho que essas próprias escolhas problemáticas já estão aí para resolver coisas que eu acho que vêm do livro também, que precisavam ser mudadas um pouquinho, talvez, né? Eu vou ser mais abusado, eu vou categorizar e falar que Senhor dos Anéis da Sociedade do Anel é um filme melhor mesmo. Mas o filme, pra mim, tem os primeiros 10 minutos mais maravilhosos dos três filmes. Se você pegar Retorno do Rei, As Duas Torres, assim, o começo de Duas Torres é o melhor dos três. Cara, a primeira cena, aquela do Gandalf caindo assim, que fica aquele bolsão ali na caverna, tem água embaixo, aquela cena de longe, assim, slow motion do Balrog caindo, assim. Cara, aquilo ali já é espetacular. Né, a câmera iluminada pela luz. Isso, nossa, iluminando assim. Aí vem, assim, chegando assim, a luzinha caindo, aí você ilumina aquele salão, assim. Então, o começo do filme vai ser espetacular. O começo é realmente muito bom. Mas o que eu tô querendo dizer, só pra fechar, assim, minha impressão geral. Todas essas coisas que eu questiono nas Duas Torres, eu aceito elas pelo que As Duas Torres me oferecem em troca. Eles oferecem um desenvolvimento muito legal desses três núcleos separados. E aí tô falando principalmente Frodo, Sam e Gollum, Merry, Pippin e Aragorn, Legolas, Gimli, Gandalf, que seja. Mas, por exemplo, na Sociedade do Anel, por mais que o Sam esteja lá acompanhando o Frodo e tal, mas a gente só vai ver os dois interagirem mesmo e terem conflitos e ter que resolver esses conflitos nas Duas Torres, sabe? As Duas Torres, O Gollum, que é uma peça fundamental, assim,
assim, dessas segunda e terceira parte da saga, as Duas Torres, cara, pinta o personagem dele de um jeito muito bem construído. O Frodo, a primeira coisa que ele faz é virar pra falar assim, olha, o Sméagol tem dó. Eu tenho dó do Sméagol, o Sméagol tem dó. Que eu falei, velho. Eu tenho dó do Sméagol. Sim. E aí, ele fala uma coisa muito... O Sam vira e fala assim, ele devia morrer. Aí o Frodo, você vê que o personagem já está em evolução. Porque ele fica falando que ele acredita que o Sméagol pode ser salvo. Isso é uma coisa que eu nunca tinha reparado. Essa é a cerne desse arco do Frodo nesse filme, sabe? Você acabou de sintetizar, é isso. Ele precisa acreditar que o Sméagol pode voltar, porque daí ele pode voltar. Ele tem que acreditar que ele tem que voltar. E o mais legal, eu acho que o conflito, ele deriva do fato de o Sam não perceber isso, sabe? O Sam percebe, ele tá sendo afetado pelo anel, mas o Sam não sabe que o Frodo, assim, ele tá realmente ciente que o Gollum ali é ele, sabe? No futuro. Então, assim, eu acho muito legal quando o Sam chama o Gollum de vários nomes, né? Xinga ele o tempo todo, assim. E o Frodo chama a atenção dele. Fala, por que você faz isso, sabe? Por que você chama ele de... Faz isso, cara. E eu sempre achei assim, o Frodo só tá sendo gentil. Não, é porque, assim, quando o Sam xinga o Gollum, o Frodo sente que ele tá xingando ele, sabe? Ele mesmo. Ele mesmo. Porque o Frodo se vê daquela forma. O Frodo se vê claramente daquela forma. Exato, cara. E aí ele vira e fala, cara, eu tenho que acreditar que ele se salvar. Aí o Sam fala, claro que ele não vai se salvar, não sei o quê. E o Frodo fica puto, o que você entende disso? Que não sei o que lá. E o Sam fica bolado. Mas vamos falar, já que a gente falou do Frodo, do Sam, eu acho que a gente precisa falar do Gollum, do Sméagol, que... lógico. Né, talvez seja o ponto mais importante que eles precisavam acertar nesse filme, assim, porque ele vai ser crucial lá na frente. Cara, assim, eu não lembro agora, pra ser bem honesto, se é antes dos Portões Negros ou se é depois dos Portões Negros que rola aquela primeira cena que ele tá falando com ele mesmo. Eu acho que é antes. É depois. Não, é depois. É depois? É depois. Cara, essa cena... Meu Deus! Eu lembrava, eu sabia que a cena era boa, eu sabia tudo, mas caraca! A expressão que tem, né, no personagem e a dublagem, sabe? A dinâmica. E você começa a identificar o Sméagol pensando, o Sméagol talvez não fosse um ser ruim, mas corrompido pelo anel, agora ele é. E ele tá num dilema. Principalmente essa cena que ele conversa consigo mesmo, assim, a primeira vez. O Peter Jackson, ele tá te ensinando a ler a personalidade do Gollum. E eu adoro que ele não é 100% didático, como mais pra frente depois ele até vai ser, porque tudo bem, que é o fato de, assim, quando você tem um personagem conversando consigo mesmo, muitos diretores escolhem usar, sei lá, um espelho. É sempre um espelho, ele olha pro espelho, no espelho tá o outro personagem. E aqui não, ele começa com o Gollum, né, num certo ângulo, assim, de 3/4, aí a câmera automaticamente se move para a posição do contraplano, sabe? Tipo, do outro personagem, e depois ele só começa a cortar entre um e outro. Ele não te diz o que tá acontecendo. Ele não fica cortando no começo, ele move a primeira vez pra você ver que é tipo assim, eu tô indo pro outro lado, exato. Aí agora eu vou começar a cortar. Eu acho um personagem muito único, e acho que por isso que ele ficou tão famoso na época. Não só porque os efeitos eram legais, mas porque eu acho que o roteiro trabalha ele muito bem, o roteiro sabe como humanizar ele e joga nas mãos de um ator que consegue, tipo, pegar isso e elevar, sabe? Tipo, é surreal. Porque a partir do momento que o Sméagol vence o argumento nessa cena, cara, o Gollum vira tipo um pet, velho. Ele vira tipo um cachorro, ele traz o coelhinho ali, aí ele fica tipo correndo empolgado comemorando pelo presente que ele deu pro mestre, velho. Dá dó, sabe? Você olha assim, você fala, pô, não quero que nada aconteça com ele, sabe? Mas aí que eu comecei a entender o Gollum / Sméagol, né? Que daí ele vem todo feliz e eu falo, caraca, isso é ele. Tipo, tudo bem, ele é os dois lados, né? Mas sim, isso é um lado dele. E isso é muito importante pra discussão, cara. Sobre o que é o Senhor dos Anéis. Do que a gente tá falando. Qual a mensagem principal do Senhor dos Anéis? A gente pode... Eu acho que não tem só uma, mas se eu tivesse que escolher uma, eu diria que é o seguinte. A gente tem que ter esperança que a bondade existe. Tudo bem, eu sei que é meio cru, eu sei que é meio generalizado demais, mas pensa só. Quando o Gandalf fala com Elrond, tipo, a gente vai... Quem que vai salvar a Terra-média? Os homens. Mas os homens são fracos, eles são ruins, eles são maus. Aí o Gandalf, não. Eles podem ser bons. O que acontece com o Boromir? O Boromir falha. Pô, mas o Boromir se redime. O que tá acontecendo com o Frodo? O Frodo é uma pessoa ruim? Não, caraca, o Frodo tá fazendo um baita no sacrifício. Mas ele já começa a tomar decisões egoístas por causa do anel. Sim. Nesse filme ele tá mais cinzento. Ele não tá tão puro, né? Como o que vai acontecer mais pra frente? A gente vai ter sempre esse contexto. E aí já pulando pro final do filme, isso é o que o Sam fala, na verdade, né? No final. Então, eu começo a enxergar ali, naquele momento, antes de ouvir o discurso do Sam, naquele momento eu já tô olhando pro Sméagol e falando,
pô, esse cara tem um lado bom. O Frodo tem razão. É. Tipo, ele pode ser salvo. Mas eu acho que e é por isso também que... É isso que traz a dimensão trágica do personagem, que assim, é você olhar e falar, caraca, ele poderia ser assim, sabe? Tipo, eles conseguiriam trazer ele de volta, sabe? E eu não consigo não pensar mais. Quando eu penso lá pra frente, né, no Gollum perecendo e tudo mais, sendo derretido pela lava, né? Spoilers pra quem não viu, uau. Mas... O filme é de 2003, galera, 20 anos eu não já penso que é o Gollum sendo destruído ali. Eu penso que é o Sméagol que trouxe coelhinho pro Frodo comer, sabe? Sendo destruído. Então dá uma camada a mais de luto por esse personagem, sabe? Tipo... Ele morrer é o contraste perfeito pra mostrar. Porque como o Frodo é o Sméagol, né? Querendo ou não, ele é o mesmo personagem, entre aspas. Você vê o contraste do que é o que não escolheu abraçar o lado bom e o outro que escolheu abraçar o lado bom. Tudo bem, um deles... né? E eu acho isso muito lindo no filme. Um deles tinha um farol pra se guiar, que era o Sam, né? Mas o Frodo poderia ter sido um farol pro Gollum, e ele até tenta, sabe? Só que aí que eu acho que é legal como eles constroem a situação do roteiro lá, quando eles encontram com Faramir e tal, porque assim, o Frodo ele trai o Sméagol, mas ele também não trai, sabe? Tipo assim, ele faz isso pra salvar o Sméagol, mas também é uma certa traição, porque ele trai a confiança do Sméagol, só que pra salvar ele, mas o Sméagol não sabe disso. Então assim, fica um território muito cinzento ali de moralidade, que eu acho que é absurdamente essencial para uma história te fazer ficar pensando nela depois, sabe? Porque não tem uma resposta fácil. Aí ele chega lá, não, Sméagol, chega aí, vem com o mestre. Aí chega todo mundo, começa a espancar ele. Não machuquem o Sméagol. Caraca, Frodo, o que você esperava que acontecesse, cara? E aí eu adoro, cara, como eles retomam, como o Gollum ressurge, né? Que é tipo o Sméagol chorando ali no canto de costas, e aí você vê só a mãozinha, tipo assim, acariciando o ombro. E até que ele volta com a frase clássica, sabe? O que eles roubaram? Ele fala, my precious. Aí ele até dá um gritinho, né? E aí a gente começa, assim, construir um personagem, que é o Faramir, que tá nesse polo ainda, de uma forma diferente do que a gente gostaria, digamos assim, do que os fãs gostariam. A coisa que mais me incomodava nesse filme era a decisão do Faramir, porque eu tinha lido o livro, e no livro não era assim, né? No caso, o Faramir decide... o Faramir negou o anel. Ele decide levar o Frodo de volta pra Gondor, e só no final do filme que ele volta atrás. E no livro não, ele nega na hora. Você fala, o anel não tem poder sobre mim, não quero. Ele olha pra ele e fala, isso aqui, fica aí com você. Eu acho, no filme, essa é uma decisão absolutamente acertada agora, olhando. Pensando em como a história precisa caminhar pra um clímax dramático e se resolver, sabe? Tipo, e ainda mais lembrando agora da versão estendida, que a gente vai comentar, que justamente resolve o fato de você explicar por que o Faramir queria fazer isso, né? Porque ele queria levar o anel, que era justamente para conseguir a aprovação do seu pai, que ele não tinha, e o Boromir tinha. E outra coisa que eu acho legal desse flashback é que a gente, de fato, vê esse lado do Boromir que só tinha sido sugerido na Sociedade do Anel, que é ver o cara, tipo, alegre, sabe? Contente, tipo, é gostoso ver o Boromir ser um cara, tipo, amado pelo seu povo, sabe? E tendo uma vitória ali em Osgiliath. É importante humanizar o Boromir, mas, por exemplo, eu vi, né, Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, eu li os livros, então eu sei o conflito que se passa. Talvez nos Duas Torres não tenha ficado tão claro o porquê do Faramir estar fazendo isso. Mas, then again, se você não lê os livros e esse Faramir é a primeira impressão que você está tendo do personagem, tá ok, ele é só um personagem que ficou ganancioso e depois, ouvindo o discurso do Sam, falou... veio, né? Eu acho que é uma questão que não afeta quem não leu, assim, sabe? Tipo... Exato, afeta mais quem leu. Se você leu, você vai se incomodar. Se você leu, você fica meio que no meio do caminho, assim. Isso. Mas uma coisa que eu notei nesse filme, você vai ter personagens que começam sua trajetória nas Duas Torres e depois são completamente abandonados, porque eles vão ter a conclusão só no Retorno do Rei. E eu acho que isso acontece com o Faramir e acontece também com a Elwyn. Tipo assim, a Elwyn ocupa muitas cenas na primeira parte do filme e aí depois a história simplesmente abandona ela, sabe? E ela vai ser retomada depois. É que assim, é uma hora completa, né? Do começo do Sociedade do Anel, da primeira cena do Condado até a última cena do Dia do Retorno do Rei, é um filme só. Mas assim, ao mesmo tempo, O Senhor dos Anéis 1, apesar de ser um filme só, é um filme bem redondo. Eu acho O Senhor dos Anéis 3 também um filme bem redondo, né? E assim, o 2 é o que você tá, tipo, ainda...
é o que talvez você esteja fazendo a transição. É porque é um filme de transição, querendo ou não, né? É um filme de transição. De um mundo panda, aventuresco, lindo, maravilhoso, para um mundo que vai só ter guerra o tempo todo. E a gente tem que lembrar, e caos. A gente tem que lembrar que, tipo, os livros do Senhor dos Anéis também não foram planejados para serem 3 livros, né? Isso foi uma decisão editorial. Então, a própria forma como a história é segmentada, sei lá, os caras tiveram que adaptar, sabe? Foi o que eles fizeram. Eu acho que no 2 eles inclusive se permitem ser menos literais nessa adaptação. Tanto é que eles empurram a Laracna lá pro 3, sendo que no livro ela acontece... Eu acho fundamental. Porque se a gente botasse a Laracna no segundo filme, não ia ter sentido nenhum. Por isso que eu digo, cara, eu acho que assim, as duas torres, você sente que alguma coisa não tá funcionando tão bem encaixadamente quanto no primeiro. Mas se você for olhar no livro, tá funcionando melhor do que tá funcionando no livro, assim, em termos de progressão de história, sabe? Principalmente pensando numa narrativa audiovisual. Vamos pro Merry e pro Pippin? É rápido o Merry e Pippin, né? Muito porque rápido. O que acontece ali de... Assim, eu acho que eu falaria 3 coisas aqui. A primeira coisa que eu falaria é 3 coisas. Primeiro, a estética dos Ents e a forma como isso, pra mim, não envelheceu. Eu gosto muito da decisão de usar a voz do John Rhys Davies, que faz o Gimli, também para fazer o Barbárvore. Mas eu gosto principalmente dos diálogos. Acho que o Barbárvore, ele é muito bem escrito, cara. Tipo, numas sacadinhas, assim, sabe? Toda a brincadeira de decidir se eles são ou não orcs, sabe? E aí depois isso vai ser retomado lá no conselho, no Entebate, né? O debate dos entes ali, e toda aquela frase maravilhosa, sabe? Tipo, demora muito pra falar algo na língua dos entes. Então a gente nunca fala, a não ser que vale a pena que se demore muito tempo pra falar. É muito bom. É muito legal justamente isso, sabe? Eu amo esse conceito. Desculpa. Não, é legal. Quebrei. É porque é uma coisa, tipo, tão elementar, assim, mas, sei lá, é pitoresco, chega sabe? A ser fofo. Fofo. Chega a ser fofo. Ele é tipo... Você não é Barbárvore falando isso assim? Não, e ele acaba de falar, e ele fica olhando com aquela cara lavada, assim. Então, a gente não demora, não fala nada, a não ser que vale a pena demorar muito pra falar. Aí fica parado, assim. Eles estão em outro ritmo, cara. É muito interessante, cara. Eu acho que As Duas Torres, ela deixa mais claro uma outra temática que faz parte da obra como um todo, inclusive da própria visão de mundo do Tolkien, que é a questão ambientalista versus industrialismo, né? Real. Então, isso fica muito claro nas Duas Torres. Quando era moleque, eu via, né? E pensava, beleza, dane-se se morreu árvore, cortaram um monte de árvore, foda-se. Agora os entes vão pra guerra. Era só isso que eu pensava. Só que aí, cara, eu comecei a pensar ali naquela cena, um cemitério, cara. A tristeza, eles, velho, algumas dessas árvores eram minhas amigas. Sacou? Tipo assim, eu vi elas crescerem desde que elas eram sementes. Elas tinham voz. E, tipo, e você vê que ele, tipo assim, da tristeza profunda, do choque, a tristeza profunda, a raiva. E aí essa cena, pra mim, eu acho muito, muito impactante. Toda essa sequência, né? Que é o fato de ela complementar tão bem a batalha que está ocorrendo em paralelo, sabe? E aí quando acontece isso dos Ents, ele dedica um tempo ali para mostrar eles quebrando a barragem. E é uma cena que tem cara, para mim ela me dá um alívio, assim, imagético, sabe? Que é essa coisa da água lavando, sabe? Uma terra seca e destruída pela fumaça e pelo fogo. E a água entrando, sabe? Nas covas ali de Isengard e deixando a torre isolada e o desespero do Saruman. E o Ent mergulhando assim pra poder... Mergulhando pra apagar o fogo. É muito legal, cara. É muito legal. É simplesmente emblemático, assim, sabe? Deixa eu abrir um comentário muito nada a ver. Sabe uma coisa que eu amei nesse filme? Muito nada a ver, cara. O Saruman, o jeito que ele fala é muito massa. Tem uma hora lá no começo que ele fala assim: The armies of Isengard, the power of Mordor. Esse R puxado é muito legal, cara. Você vê isso muito nos atores veteranos do Senhor dos Anéis, sabe? Isso. Eles trazem aquela coisa do teatro, sabe? De você realmente pronunciar, assim, as palavras, que eu acho muito bacana. Não, e aquela deep voice que ele tem, super grave, tá ligado? Que ele é um Saruman, gravando. É muito legal. É brilhante. É um comentário muito nada a ver, mas eu acho Não, mas bom. Eu acho que a escalação do Christopher Lee como Saruman é um dos toques de gênio, assim, porque é incrível. Como ele dá peso, ele dá dimensão para um personagem que sustenta a vilania dos filmes 1 e 2, completamente, sabe? Porque o Sauron é uma ideia. E mesmo no filme 3... de certa forma eu sinto falta de uma presença que o Saruman traz aqui pro 1 e 2, que é uma presença mais tangível, assim, sabe? Acho impecável a performance dele como Saruman. Falando de Saruman, acho que a gente pode finalmente ir pro núcleo que, assim, honestamente, talvez seja o núcleo
sei lá, que a gente tem a tendência de gostar mais porque é o que envolve, sei lá, as coisas de maior recompensa enquanto blockbuster e tudo mais, que é o núcleo do Aragorn, Legolas e Gimli, né, e o Gandalf retornando aí também. Mano, tem surf de escudo, tem voo em cavalo, tem o Gimli contando em batalha, tem o Aragorn jogando Gimli, tem o Aragorn sendo fodão muitas vezes. Tem tanta coisa acontecendo aqui que é recompensadora, assim, do ponto de vista de entretenimento, que não tem realmente como fugir disso, né? Mas é que assim, a coisa importante que acontece é você realmente solidificar esse núcleozinho desses 3 personagens tão pitorescos, né? Essa companhia se movendo pela Terra-média que é feita de um homem, um elfo e um anão, e eles realmente virarem brothers, assim, sabe? Tipo, e aí você realmente solidifica isso, e até os outros, né, quando eles encontram lá com o Elmer e tal, ele chama atenção. Aliás, Elmer, Billy Butcher, muito antes de ser o Billy Butcher, né? Muito interessante ver isso. Exato, é legal ver, ele tá novinho, sabe? Ele tá com a... Isso, moleque. Assim. E ele é um ator super versátil, porque ele faz o Elmer, daí ele fez no Star Trek, ele faz o Bones, o médico, né, o Dr. McCoy, que não tem nada a ver nem com o Elmer, nem com o Billy Butcher. Nem com o Billy Butcher. Então, assim, o cara manda bem. Mas eu acho bacana justamente isso. E aí você traz esse núcleo legal do Aragorn, do Legolas e do Gimli, para explorar mais os reinos humanos, que vão ser o destaque dos filmes 2 e 3. E aqui eu acho muito bacana quando eles encontram justamente o Théoden naquela versão completamente decrépita, sabe? Tipo, com a barba toda grisalha e aquela cara de... Uma cena que eu amo, né? Agora chegando onde você tava aí do Théoden, que é eles entrando sem armas e isso sendo completamente irrelevante. Eles sem armas espancaram, tipo, 10 caras, tá ligado? Tipo... tem toda aquela cena deles desarmando, né? E aí o Aragorn tem 30 milhões de facas, né? E tudo mais. E aí o Gandalf manda aquela velho malandro, né? Não, você não vai querer tirar um cajado de um homem velho. Apoio aqui. Mas é muito bacana mesmo, porque, sei lá, você pensa em Senhor dos Anéis, tá acostumado a combate de espada e tudo mais, aquela coisa medieval, e aí tem uma porradinha muito raiz, assim, né? Os caras dando soco pra trás, assim. É muito bacana. Batman série de 1980, né? E assim, e que termina numa cena maravilhosa, que é o Gandalf fazendo literalmente um exorcismo do Saruman no Théoden ali. Eu sempre achei legal como ele executa essa cena, porque quando você lê no livro, eu não sei, eu não imaginava assim, porque no livro é um pouco mais normal, assim, mas o fato de você realmente sentir que o Saruman tá possuindo ali o Théoden, e aí quando ele finalmente dá aquela, sei lá, aquele golpe final ali, mágico dele, você tem um jump cut, né, tipo, do Théoden indo pra trás e corta pro Saruman caindo no chão, assim. Caindo pra trás. É um jeito muito legal de executar essa cena. Uma pergunta, um questionamento que levantou-se. O Gandalf tava de zoeira, ou quando o Aragorn chega pra ele e fala Gandalf, aí ele vira e fala assim, realmente, esse era meu nome. Não, tá de zoeira não. Ele realmente, assim, ele foi... Eu não sei, não lembro do livro, mas assim, ele foi pra um local etéreo, sabe, da eternidade, e aí ele voltou, sabe? Tipo... O Gandalf é muito poderoso, e eles não morrem, basicamente, sabe? Quando você mata, eles voltam pras Terras Imortais, a alma dele é que nem os elfos, enfim, tem um processo aí. Vale dizer... Então, estamos prestes a descobrir muito mais sobre isso agora que vai estrear a série. Isso, né? Então, a série, exatamente. Bom, vamos seguir. Eles tomam a decisão de ir pro Abismo de Helm, porque eles sabem que eles vão ser atacados a qualquer momento, e aí você tem um período ali um pouco mais longo deles fazendo esse translado. Fala um negócio. É outra cena que eu gostei. Quando o Théoden vira pra Aragorn e fala assim, a última vez que eu chequei o rei de Rohan é o Théoden, não o Aragorn. Nossa, Théoden, calma, o Théoden ele é meio rancorosinho, assim, ele dá uma... né? Onde estava Gondor? Onde estava Gondor? Acho muito legal. Onde estava Gondor? Enfim, eles têm que fazer esse translado e aí você tem a sequência ali, porque precisa acontecer alguma coisa. Eu não me lembro se no livro tem esse ataque dos Wargs, ou se tem, eu tenho certeza que não termina com o Aragorn caindo do precipício. Isso eu acho que é outra coisa que chamou a atenção da galera que lê os livros, é que eles criaram um negócio assim para trazer um pouco mais de drama para esse momento, para esse miolo do filme, para você dar a chance de explorar aquelas visões do Aragorn com a Arwen, que é mais uma vez um jeito de você dar algo a fazer para a Arwen e mantê-la envolvida na história para que, sei lá, o desfecho de tudo faça sentido. Né? Mas ela não tem muito a oferecer, e a verdade é que assim, eu acho que a Elwyn é uma personagem nesse filme aqui muito mais interessante do que a Arwen. Então, tipo, quando a Arwen tá roubando tempo de tela que poderia estar sendo usado para desenvolver mais a Elwyn, e no caso assim, na versão estendida, isso até, né, todo mundo é desenvolvido na versão estendida, sei lá, o assistente de câmera tem uma cena extra dele, assim. É real, verdade. Eu acho que prepararam esse quesito da Arwen
Porque você vê, ela tá indo pras Terras Imortais porque o Elrond falou pra ela que na visão dele ela só via sofrimento. E ele meio que escondeu dela que ela teria um filho, que ela teria outras coisas. Então, também volta naquele discurso de, cara, não existe só sofrimento, também existe o lado bom da história da Arwen. Sim. Sabe? E vale a pena lutar por isso, tanto que ela fica, tem um filho, tipo, aceita, né? Nos epílogos do Retorno do Rei, parece que ela simplesmente... Parece não, eu sei disso. Ela simplesmente morre. Então, eu ia te perguntar isso, porque eu acho que o filme não explica isso muito bem, nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, mas eu não entendo. Ela fala que ela vai estar abrindo mão da imortalidade dela, mas isso não acontece de verdade, né? Ela vai simplesmente continuar vivendo, mas o Aragorn vai morrer. E a imortalidade dela tá atrelada em alguma forma, aquele colarzinho, tipo, eu não entendo isso direito. A Arwen morre também. Mas ela não morre porque ele morreu. É meio que uma escolha, entre aspas, né? Ela fala, não tem mais razões pra viver. Ela morre porque... É tipo a Padmé, né? Morre porque ficou triste. Meu Deus, mas o Anakin, ele agora é tão mal. Não, mas honestamente, porque assim, o primeiro filme ela fala, eu escolho uma vida mortal. E aí ela Mas eu acho que ela diz isso porque ela queria viver. Acho que ela diz isso. Minha interpretação é que a vida mortal é a vida que ela vai ter com o Aragorn. Acho que sim. E vai ser uma vida de duração curta. E tá dando aquilo pra ela, aquela estrela lá, porque é um colar dela. E aí representa a ligação que eles têm. Como se fosse um casamento, assim, um anel, alguma coisa desse tipo. Mas enfim, assim, é uma parada que eu noto, toda essa coisa, né? O Aragorn cai, não sei o quê. Que cria um drama ali, também é um jeito de mostrar que a Elwyn tá preocupada com ele, que eles estão desenvolvendo alguma coisa, né? E honestamente, cara, não me incomodou muito assim não, sabe? Tipo, assistindo. Eu achei que, beleza, serve um propósito, sabe? É uma escolha que os caras tiveram pra manter as coisas em movimento aí nessa metade do filme. Mas na verdade, cara, é porque assim, esse filme ele é todo mudado, né? Do momento que o Elmer não está lá, o filme já tá diferente, né? É verdade. Porque... De novo, pra quem não leu o livro, gente, o Elmer, ele sempre esteve com Aragorn e com o Théoden desde o começo. Inclusive aquela frase famosa que o Théoden vira para Aragorn e fala bem assim, esse é o momento que vamos brandir nossas espadas juntas. É o Elmer que fala, né? É o Elmer que fala para Aragorn no livro, no começo da batalha. Tem tantas diferenças, porque, por exemplo, a Andúril, a espada que o Aragorn vai ganhar no Retorno do Rei, na verdade, no livro ele ganha na Sociedade do Anel quando ele sai de Valfenda. Então, toda a jornada do Anel, desde que ele entra na sociedade, ele já tá com Andúril. Mas no filme faz total sentido adiar isso, porque ele ainda não aceitou esse papel, exato. Sabe? Não aceitou ser rei, né? Então eu acho muito legal. Por isso que eu digo, assim, as mudanças que eles fazem, por mais que elas tragam essa dessincronia, assim, de você olhar às vezes e falar, isso aqui tá um pouco diferente, ou eu não sei, isso aqui talvez não esteja descendo, mas eu acho que as mudanças, elas recompensam demais, sabe? Porque são coisas que depois ele vai retomar e ele vai fazer de um jeito que pro filme funciona melhor que funciona pros livros. No terceiro filme ele vai tirar Andúril, né? E, tipo, a primeira vez que ele saca Andúril é pra assumir que ele é o rei de Gondor pra poder pegar o exército dos mortos, né? Vamos então falar agora da Batalha do Abismo de Helm. A gente adiou o máximo que pôde, mas não tem como. É a grande coroação do filme, sabe? Ela eleva o filme absurdamente e faz com que a gente termine ele super empolgado, né? E eu acho assim... Não sei se estarei sendo polêmico, mas eu acho a melhor batalha da trilogia, assim, porque depois você vai ter coisas mais, sei lá, grandiloquentes, sabe? Coisas enormes. Ousado. Mas é que eu acho que Abismo de Helm, ela é muito bem contida dentro da sua escala. Os acontecimentos são muito bem delimitados, sabe? Primeiro a invasão, aí depois quebrar a muralha, daí depois a batalha dentro da muralha, a batalha vai recuando cada vez mais. Personagens vão se enclausurando cada vez mais. E tudo começa com aquele início maravilhoso, né? De você ver hordas e hordas e hordas e hordas de Uruk-hai chegando ali na frente da muralha e todos os personagens ali de frente para eles, cara. Eu diria que iconicamente realmente é a maior das três, né? Das três grandes batalhas que a gente tem. Nos filmes, né? Os campos de Pelennor e nas frentes dos portões de Mordor, essas duas... O campo de Pelennor é uma batalha maior no filme, né? Mas ela é menos icônica do que a Batalha de Helm's Deep, eu acho. Assim, porque você começa a esticar um pouco demais e vai tendo eventos muito desconectados, né? Embora, assim, tem que ser assim, sabe? No filme 3 eu acho que tem que ser assim, porque é você realmente trazer essa coisa imensa. Mas aqui é a primeira vez que a gente está vendo uma batalha enorme mesmo, acompanhando em tempo real na trilogia do Senhor dos Anéis, e eu acho que eles fazem um trabalho espetacular de justamente, cara, te manter ali... Putz, sei lá, você sente assim as gotas da chuva caindo na armadura, sabe? O barulho, e tudo isso vai criando uma antecipação. A cara que o Théoden faz quando começa a chover, tipo assim, pô, mano.
Tem como ficar pior, né, velho? Começa a chover. Aí então ele e os dois que estão atrás dele assim, ó. Aquela cara de bunda assim, tipo, pô, sério isso, cara? É muito legal, assim, porque você tá realmente mostrando a força dos Uruk-hai ali, eles param, eles começam a tentar intimidar a galera, né? Até que uma única flechazinha se solta e dá início à batalha de verdade, assim. E os elfos? É outra mudança, é outra mudança. Outra mudança drástica. Mas que também gente não... super bem-vinda, assim, cara. A gente tá meio sucker pra Senhor dos Anéis, né? A gente tá amando tudo que é diferente, mas beleza. Mas eu acho bom, porque eu acho que, na minha opinião, reforça um discurso que tá nesse filme, que é o mesmo discurso do Polo, do Pippin e do Merry, quando ele vira e fala assim, a gente não vai pra guerra. E o Merry vira assim, cara, como assim, cara? Não tem vocês escolha. também fazem parte desse mundo. Sim. Vocês também têm que participar. Porque se vocês não fizerem nada, o mundo vai ser destruído e vocês vão ficar só olhando. Como é que vocês têm coragem de falar que essa guerra não é de vocês? E aí vem aquele discurso da Galadriel, que eu acho muito massa. Falando pro Elrond, ô Elrond, o Anel tá ficando desesperado. Ele tá quase conseguindo o que ele quer. O mundo dos homens vai cair. O tempo dos elfos acabou, a gente tá indo embora. Mas a gente vai simplesmente ir embora e largar eles aí à mercê de Sauron? É isso que a gente vai fazer? E aí chegam os elfos pra provar aquele negócio. Não, cara, a Terra-média tá se unindo, sacou? Porque pra mim, de novo, tem aquela quesito de esperança, de ter o lado bom das coisas, de ter a bondade nos elfos, de falar, cara, eu vou lutar pela bondade, sabe? Antes de eu ir embora, no meu último suspiro, eu vou mandar uns 5 mil elfos exclusivamente pra morrer. Porque morreram. Eu gosto que assim que eles chegam, né? Aí o Legolas fala, essa corneta não é de Uruk-hai, né? Daí ele vai lá, encontra e tal. Aí quando os elfos se apresentam e falam, não, vamos aqui lutar, o Legolas automaticamente se coloca do lado deles e fica com um sorrisinho assim, tipo, agora eu tô do lado dos meus, tá ligado? Essa galera aqui usa hidratante pro cabelo, sabe? Você vê o alívio dele assim, tipo, ai, elfos. Cara, que coisa boa. Mas é muito legal porque você tem justamente essa coisa que o Senhor dos Anéis faz tão bem, de ter diferentes tipos de personagens atuando com habilidades diferentes, assim, na ação, né? E uma batalha, de certa forma, desorganizada, porque ela é meio desesperada, né, cara? Você tá tentando de todo jeito defender ali, cara, sei lá, deve ter o quê lá, umas 2.000 pessoas, somando todos os elfos que chegaram, talvez, 1.500 ali, contra, sei lá, 10.000, 15.000 Uruk-hais que estão chegando ali, assim, mais de 10.000 Uruk-hais. Então, é realmente um negócio meio desesperado. Eu acho legal uma cena que é o Legolas falando em élfico pros elfos, assim. Quando ele tá mirando a flecha, ele fala, a armadura é fraca no pescoço e embaixo do braço. Aí começa, tá chegando as flechas. Porque eles são bons também, né? Também elfos também são velhos, também são treinados e tal. Eu gosto bastante daquele Uruk-hai maratonista que chega lá com a pra explodir os portões. Esse cara é muito legal, porque a galera tá vibrando, assim, encorajando, e ele tá, tipo, vestindo a camisa, tá ligado? Mano, funcionário do meio. Vestindo a camisa. Tô imaginando ele botando aquela camisa com o Saruman segurando uma caneca, sacou? E aí explode, né, tudo, e você vê, assim, de novo, uma explosão de verdade, né, eles explodiram a miniatura, então você vê que as rochas voando ali tem aquela fisicalidade bacana, realista, sabe? Isso que eu gosto tanto do Abismo de Helm, ele é um cenário muito bem delimitado, muito bem contido, você entende a geografia, você entende aonde estão acontecendo as diferentes ações, e a batalha tá o tempo todo reconfigurando esse cenário. Então, quando explode ali a muralha, aí começa a jorrar água de dentro, daí você tem um elemento a mais, né? Porque forma uma poça ali, que depois o Gimli vai cair, vai ficar submerso, sabe? E aí os Uruk-hai vão entrar pra dentro da muralha, você tem aquela decidona que os personagens têm que meio que fazer um charge, né? E atacar, assim, o Aragorn e os elfos. Então, isso é o que eu acho legal, a batalha ela vai evoluindo, sabe, e ela nunca fica na mesma, assim. É uma cena de ação roteirizada, que é uma coisa que eu tenho sentido falta, assim, em filme de ação, né, o filme de ação acaba simplesmente lançando ação, mas a ação não está servindo um roteiro, sabe? E aqui não, os personagens têm micro-objetivos em cada segmentozinho da batalha, e esses micro-objetivos são o que movem a história. O que eu acho legal de verdade assim, nessa batalha é que as flechas do Legolas simplesmente não acabam. Mas beleza. Suspensão de descrença. E aí eu vou puxar outra coisa. O Aragorn jogando o Gimli, depois o Aragorn se içando e içando o Gimli ao mesmo tempo com uma única mão.
assim, se você vai parar pra pegar ali nos probleminhas de... Não faz sentido, sabe? Porque o Gimli é pesadíssimo e o Aragorn, tipo, simplesmente arremessa ele como se estivesse arremessando, sabe? Tipo, uma bola, assim. Um saco de batata. Um saco de batata. Um saco de batata 3 então, assim, quilos. mas é o tipo de coisa que, assim... Pô, a cena é tão bem construída pra te entreter, sabe? Ela é tão divertida, o Gimli virando e falando... Não conta pro elfo. Não conta pro elfo. Não conta pro elfo. Muito bom, cara. Que eu acho que compensa, e essa cena é sabe? muito legal. E essa cena é muito legal, porque eles lutando ali no passadiço, né? Ele girando assim, os dois. Cara, essa cena é muito legal. E nesse momento tá lá o Legolas na hora que o Legolas tá derrubando a escada, né? Acerta. E hoje na internet a galera estaria comentando isso. Mas não faz sentido ele arremessar o Gimli. Cara, e daí, velho? Cinematicamente, a cena tá me entregando, sabe? Eu vou te falar o seguinte, a pessoa criou um universo que tem elfos e tem um mago que viveu 1500 anos e, tipo, chama um cavalo assoviando em tons, assim, o assovio dele ecoa no mundo. Cara, pelo amor de Deus, a física... a física, tá ligado? Mas o cara assim, faz o que ele quer fazer lá dentro. Existe sempre uma negociação da suspensão de descrença, né? O que você tá abrindo mão e o que o filme tá te entregando em recompensa. E, por exemplo, em algum momento da Batalha de Helm, você não sentiu medo pelos personagens? Você sentiu que eles não estavam em perigo? E eu acho que não. Acho que na batalha inteira você sente ali, cara, o negócio tá tenso, sabe? Esses personagens, eles podem morrer. Assim como acontece com o Haldir, sabe? Tipo, assim como o Théoden toma uma lançada no ombro, sabe? Tipo, no ombro ele tem que sair. Então, assim, pode acontecer. E aí eu acho que, beleza, cara, eles já estão entregando o perigo. Então eles podem entregar também essas coisas que puxam pro lado mais do entretenimento, como o Legolas descendo na escada, tirando flecha. Nossa, essa é a cena que, assim, sacramentou meu amor pelo Legolas. Cara, legal, ele sabe? surfa num escudo enquanto atira flechas. Depois ele usa o escudo pra matar o Uruk-hai, cai, mata o bicho com uma flecha. Depois tem uma hora que ele puxa as facas lá. Não, e faz tudo parte. Recuar, né? Faz tudo parte dessa brincadeira dele com o Gimli, de quem mata mais, que é absurdamente divertido, sabe? Que eles vão estender até o retorno do rei, sabe? Então, é legal, cara. É legal. Tá vindo um monte de escada. Ele falou, stairs, escadas. Aí o Gimli, bom. Falei, não, Gimli, bom não, cara. Ruim. É muito legal, cara. Bom. Bring them to me. O filme ele entende que, tipo assim, você não vai conseguir desenvolver profundamente todos os personagens, né? Mas você tem que dar, pelo menos, algumas características que distinguam esses personagens secundários, assim. Eu acho que com Legolas e o Gimli eles vão dando isso, porque justamente, assim, é você mostrar que um elfo e um anão que eram eternos inimigos antes, inclusive no primeiro filme eles brigam ali na cena do conselho, e aí nesse filme o Legolas tá falando, se você encostar no Gimli, sua cabeça vai cair no chão. Você vai morrer antes de conseguir desferir o golpe. Antes de conseguir desferir o golpe. Então, é muito legal que você vai criando essa aproximação dos dois personagens sem precisar gastar tanto tempo, assim. Isso. Sabe, tipo... Porque é pra ser um filme divertido também de assistir. Eu acho que o filme entrega isso também. Agora, eu acho que resta falar dos últimos, 10 minutos dessa batalha. Depois que a gente explodiu a muralha, depois que, né, dessas lutas, dessas cenas interessantes de luta, então, eles recuam pro Keep, né, assim. E aí vem o diálogo, né, do Théoden com Aragorn, e aí eles, sei lá, a realeza, digamos assim, tem uma conexão de tipo, cara, cavalga comigo, bora. Eu e você. E uma coisa que eu nunca tinha pensado também, eu tinha olhado assim pra essa cena pensando, cara, eles só querem morrer na glória, eles vão fazer isso porque eles são legais. Não, cara, é porque eles vão dar tempo pras crianças e mulheres conseguirem fugir. Sim. Se eles fizerem isso, dá tempo deles entrarem nas montanhas e fugirem, dá um jeito de sumirem, e aí a gente tem uma chance de sobreviver. Então ele vai fazer isso pelo povo dele. Aí ele sai naquela cavalgada que já é assim, tipo assim, é uma preliminar. Né? Aquela cavalgada é uma preliminar, né? Porque você sai assim, são o quê? Uns 10 cavalos ali, né? Rebocando uma galera, né? Muito pouca gente, cara. É incrível. Quando eles saem cavalgando assim, ali... É o que eu falei, todos os elfos morreram. Todos, sem exceção. Parabéns, Elrond. Mas assim, eles descem... E aí, cara, você pensa, mas o que vai acontecer? Porque depois que eles descem o passadiço e chegam lá embaixo, não tem mais embalo. Olha o tanto de Uruk-hai que ainda tem, cara, tem Uruk-hai pra cacete, o que vocês vão fazer? Aí, né, a Gandalf. Vou puxar. O único momento que me incomodou de ser didático demais é quando ele olha pra luz antes de sair ali do Keep e você ouve o voice-over do Gandalf falando, olhe pra mim no terceiro dia, não sei o quê. Não sei verdade. Não sei se é absolutamente necessário, sabe? Tipo,
Sugere. E aí você vai ver o Gandalf e aí beleza. Mas, beleza, acontece. Quando ele aparece lá no topo da colina, cara, e aí ele fala, né, o Théoden tá aqui sozinho. Aí o Elmer vem por trás e fala, não, sozinho aí não. Aí o Elmer chega. Velho, nossa. E aquela descida, velho, com aquela música, sabe? E o grito do Ian McKellen ecoando por sobre, sabe? Tipo, eles meio que fazem a voz sobrepor até a trilha sonora em certo momento ali, com a luz dele brilhando. É tão belo, sabe? Tipo, é uma pintura. Cara, maravilhoso. Eu acho esse Charge, ele talvez seja menos significativo. A expectativa dele é menos construída, talvez, do que o Charge de Rohan nos campos de Pelennor do Retorno do Rei. Eu acho que aquele Charge talvez tenha uma expectativa maior construída em cima dele. Mas assim, é que esteticamente é tão lindo aquele Gandalf, só aquele cavalo branco brilhando na ponta, a formação em V, assim, sabe? Andando como se fosse uma grande lança para perfurar ali o exército. Só que eu acho aquilo ali maravilhoso. Também é legal, a segunda coisa, é que o Gimli faz soprar a trombeta, né? Aquela cena é muito bacana. Ele não vai cavalgar, até porque depois que você mostrou que o Gimli é um fracasso fazendo isso, tá ligado? Ele caiu do cavalo já 2 vezes. Não, mas o papel dele é justamente isso, né? Impulsionar eles através do som da corneta. Cara, que som grave, né? Parece que vibra tudo, assim, tipo... porque é uma tubulação pra baixo. Puta, assim, animal, cara. E sai até sai uma fumacinha, assim, quando ele sopra, né? A poeira, né? Cara, a demais. Poeira está assim. velho, nunca foi soprado, aí ele fala, velho, vai soar uma última vez. E eu gosto muito desse conceito que eles têm, cara, é uma última vez. Você sabe uma coisa? A própria frase do Théoden eu acho muito marcante quando ele fala, tipo, sei lá, atos terríveis despertem, sabe? Tipo, pela última vez, por um amanhecer vermelho, assim, tipo, cara, é muito da hora. Assim. É um texto bonito. O Tolkien e o seu apreço pela poesia, né? E a gente fecha com o Gandalf falando, né, a batalha pelo Helm's Deep acabou e agora vai começar a batalha pela Terra-média. E aí a gente corta pra última cena do filme, que é uma cena, assim, de metalinguagem que eu acho fantástica. Que é quando o Sam vira pro Frodo e fala assim, Frodo, será que um dia vão contar histórias sobre nós? Será que um dia alguém vai querer ouvir do Frodo, como ele foi corajoso? Ele, mas vão querer falar de Sam, o Valente, né? Aí ele, Sam, o Valente. E é legal ver isso, cara, porque a história da qual eles estão falando, que um dia vai ser escrita lá, I'm back again, there, I'm back again, é lá e de volta outra vez... você tá lendo, você tá vendo ela. É a história deles mesmo. Ele faz isso desde o início com o livro do Bilbo e tal, né? O Senhor dos Anéis se assume como uma história dentro de uma história. Como uma história dentro de uma história. Então, mas eu acho legal justamente... É bem legal, cara. Eu gosto exatamente do momento que eu acho que é um gancho até mais forte do que o Gandalf falando, né? A batalha pela Terra-média vai começar. Que é o Gollum, quando ele vira e tá ali naquele debate, não, precisamos fazer isso, não sei o quê, o Sméagol já cedeu, o Gollum já tomou conta, e aí ele fala, tipo, não é muito arriscado no tal, aí o Gollum fala, cara, mas a gente poderia deixar ela fazer. E se você assistir esse filme a primeira vez sem ter lido, quem é ela, sabe? Quem é? Quem que vai resolver? Isso. Cara, é um mistério, velho. Mesmo que você tenha lido, cara, eu achei ruim na época que eu assistia, porque não tem a Laracna. Mas, cara, o negócio é o seguinte, quando ele entra nos túneis da Laracna, ele já tá entrando em Mordor. Então, basicamente, o terceiro filme é Mordor pro Frodo e pro Sam. Então faz sentido. E a Laracna tá posicionada praticamente no meio do terceiro filme. Então, tipo, não daria pra colocar ela no final desse. Você teria que ter um negócio imenso, assim. Eu acho que eles acabam exatamente no momento certo, emocional, assim. Isso. E tal, pra fechar essa jornadinha. Mas aí, linhas gerais, as duas torres, cara, tipo, o que a gente tira disso? Realmente é um filme inferior aos outros? Ele é irregular? Ou se ele é irregular, isso importa mesmo? Eu acho que dos 3 filmes, o que eu lembro de gostar menos... Gostar menos, gente, significa quando uma nota, tipo assim, 9.8 pro filme. Sim, no caso do Senhor dos Anéis, eu acho que sim. Isso, você entendeu? Esse é o meu menos. Não quer dizer que o filme seja ruim. Quer dizer que eu acho que dentro... Se você pegar uma obra isolada, as duas... Sociedade do Anel isolada, As Duas Torres isolada e O Retorno do Rei isolado, o As Duas Torres, ele é um filme isoladamente pior. Porém, ele é o filme que consegue fazer a conexão coesa entre um começo de história, que é um polo só aventuresco, que tudo ainda é muito simples, para um desenvolvimento no Retorno do Rei, porque assim, tudo que a gente vai ver no Retorno do Rei são frutos colhidos de coisas que foram plantadas em As Duas Torres. Nas Duas Torres, mais do que na Sociedade do Anel, talvez. Isso, então é muito... Exato. Então acho que tem muita coisa importante que
A gente reclama por, talvez não fique tão claro e coeso nesse filme, mas vai ficar claro e coeso se você olhar a obra como... Porque olhando a obra como um todo, é tudo muito claro e coeso. Sim, tá? eu concordo. Eu acho que... Eu não acho que são erros, sabe? Eu acho que são escolhas. Também não. As escolhas que ele toma, que diferenciam ele um pouquinho, ou do livro, ou do clima estabelecido no primeiro filme, ou mesmo, sei lá, do ritmo que estava fluindo, talvez um pouco melhor, são escolhas que estão sedimentando o caminho para você ter recompensas ainda melhores, não só no final desse filme, mas no final do terceiro. Então, eu acho que ele é muito inteligente ao mover partes da história desses diferentes núcleos, sabe? Esticar um pouquinho mais algumas, encurtar outras, para justamente você ter esse final do filme, que é um clímax muito emocional, que une os 3 núcleos que estavam rolando paralelamente, né? Capitaneados aí pelo discurso do Sam, e que eu acho que ele faz isso muito, muito bem, justamente porque ele tem essa liberdade de ir mexendo um pouquinho no ritmo e no posicionamento dessas tramas. Isso é um baita mérito, né, cara? É um baita mérito, sabe? É uma galera que tá olhando pro final pensando, cara, como é que eu vou fazer uma história pra chegar nesse final, mas uma história que faça sentido? Porque senão, se eles tentassem seguir e depois deslocassem pro final, ia ser aquela coisa tipo trilogia do Batman do Nolan, que é tipo primeiro filme, segundo filme, terceiro filme. Eu acho que assim, é exatamente isso, sabe? O fato de As Duas Torres ser exatamente como ele faz do Retorno do Rei um filme ainda melhor. Sabe? E eu acho que por isso compensa, ainda mais quando você pensa que é simplesmente um capítulo 2. Ele vai ser mais isolado por natureza. Ele, assim, a própria natureza do capítulo 2 é que ele não tem o começo e nem o final, sabe? Ele tá ali conectando. Então, pra mim, ainda achei um filme espetacular, super divertido de assistir, sabe? Tipo, nossa, demais. Impactante, assim. É um filme que move adiante também o desenvolvimento dos personagens, que é algo crucial. Então, cara, tô super feliz, gostei demais. As Duas Torres continua pra mim um excelente filme. Excelente filme. O veredito é esse, não tinha como ser diferente, né, cara? Podia até reclamar, soltar uma polêmica aqui, brigar um pouco, algumas coisas, mas no final das contas eu acho que até precisa ser assim pra você se sentir desconfortável com algumas coisas pra chegar no Retorno do Rei e acertar elas assim, dar aquela satisfação ali de ter tudo resolvido. Exatamente, mas então essa é só a nossa opinião, mas me diz aí nos comentários o que você acha das Duas Torres. A gente tá comentando aqui todos os 3 filmes da trilogia, né, nessa antecipação para a estreia da série dos Senhor dos Anéis, que está chegando, e semana que vem a gente volta para comentar o Retorno do Rei, o fechamento dessa trilogia. Quero agradecer de novo a presença do Rato aqui comigo. Tamo junto. É nóis, cara. Comenta aí, se inscreve, deixa um like no canal e eu te vejo no próximo vídeo.